Certo, a partir deste momento nós estamos gravando. Meu nome é Priscila Brustin, sou coordenadora do movimento ODS de Maringá. Represento a Fundação Assim, que é a fundação da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Desculpa que eu tenho que acertar aqui e acessar aqui as pessoas que estão entrando, então me desculpe se em algum momento meu microfone falha. Agradeço a todos pela participação. Vou falar um pouquinho do movimento Nós Podemos, que hoje ele é considerado como movimento ODS Maringá. O movimento Nós Podemos é um movimento que foi implementado em Maringá há 10 anos, e há 10 anos a gente discute a pauta da Agenda 2030, né? Iniciou lá iniciou com a pauta, né, da ONU em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje nós temos um movimento chamado Movimento ODS de Maringá, e estamos aqui representando várias empresas dentro do setor, do segundo e do terceiro setor. E hoje eu apresento vocês o Leandro Dias Lourenço, que ele é do grupo LD Consultoria. Ele é professor, ele é mestre em sustentabilidade também, e hoje eu passo a palavra para ele, e ele é o coordenador desse grupo temático. Leandro, é contigo. Só antes de tudo, eu queria só agradecer a algumas pessoas. O Leandro vai fazer a apresentação desses palestrantes daqui a pouco, mas queria agradecer a algumas pessoas que já estão conosco, aos poucos as pessoas vão entrando, mas tem pessoas de São Paulo, da Paraíba, de Campina Grande, de Santa Catarina, de Goiânia, de Caxias do Sul, de Prefeitura de Pernambuco, e de outras cidades que eu não consegui mapear ainda, mas depois agradeço a todos, obrigada a todos os estados que estão participando conosco hoje, e esperamos aí contribuir um pouco mais sobre essa pauta, sobre cidades sustentáveis. Leandro, é contigo. Obrigado, Priscila. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso primeiro encontro a respeito do grupo temático relacionado ao ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Como o nome está bem exposto aí para vocês pelo slide, hoje nós vamos falar a respeito do engajamento de gestores públicos e cidadãos, baseados na gamificação para a construção de cidades inteligentes. Antes de entrar propriamente, vou me apresentar. A Priscila falou ali de forma um pouco mais sucinta, mas eu vou me apresentar um pouco melhor para vocês. A minha formação base é designer, eu sou designer de produto, atuo como professor desde 2010 até o momento, então já são 10 anos na academia. Leandro travou. Eduardo, acho que o áudio dele travou. Se você quiser ir se apresentando enquanto isso. Sim. Bom, eu vou estar junto com o Leandro quando eu recebi o convite, eu sou Eduarda Maganha de Almeida, o Leandro me convidou para fazer parte dessa palestra junto com ele. Bom, eu sou formada em computação na UTF-PR de Cornélio Procópio, eu fiz mestrado em engenharia de software na UTF-PR também, em Cornélio Procópio, e eu atuo também na área da educação, sou professora tanto da UTF quanto da Unipar, em Umuarama, e nós estamos trabalhando, estamos tentando buscar trazer a junção, tanto desse contexto da gamificação, aliado a esse conceito de cidades inteligentes, de trazer recursos sustentáveis para o nosso meio e recursos que a gente consegue ter no nosso dia a dia. Então, eu acho que isso é importante, é conseguir trazer mais pessoas para esse cenário, para que pessoas tenham mais envolvimento nesse contexto, que não só a palavra é bonita, cidade inteligente, gamificação, não é só gamificação, a gente já associa, obviamente, quando você ouve a primeira vez, já vai associar a jogos ou algo assim, e não é isso.
não é só isso, não é sessão, não vai falar de jogos. Você tem muita coisa para falar, você tem muito mais a pensar, e associado ao conceito de cidades inteligentes, que é como trazer esse conceito para que todo mundo consiga entender cidades inteligentes e trabalhar, de fato, com essa sustentabilidade, trazer mais recursos para a cidade e desenvolver algo diferente, e não só o trivial, fazer só o básico, ou só trabalhar com um tipo de cenário. Então, abrir o leque e conseguir trabalhar com os recursos que nós temos também. E isso é bacana, isso é o ideal, é a proposta que a gente está trazendo para esse debate que a gente vai fazer hoje. Certo? O Leandro já voltou. Acho que o Leandro não voltou ainda. Se você quiser dar sequência à pauta, então, Duda, fica à vontade, tá? Posso continuar, então? Pode sim. Então, como o Leandro, ele tá mais a par de todo esse conceito da gamificação, então talvez eu não tenha tanta propriedade para falar, olha, a gamificação é isso ou aquilo, mas nós temos propriedades para dizer como trazer o mundo, como trazer os dados do mundo em que nós estamos. Então, antes disso, nós trabalhamos todos os dias com quantidades imensas de dados. E isso é advindo de dados do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Todo mundo utiliza o WhatsApp, concordam? Toda hora a gente está com o WhatsApp. E esses dados, eles são armazenados em algum lugar. A gente trabalha com os dados em stream, a gente tem as nossas plataformas de stream. Enfim, a gente trabalha com uma infinidade de dados. E a gente fica pensando, para onde vai esses dados? Onde que cabe todos esses dados? Onde eles estão armazenados? Aí surge o conceito, os dados estão armazenados em nuvem, certo? Mas aí, na nuvem, eles ficam armazenados, esses dados, eles são armazenados em um banco de dados, e aí surgiu o grande conceito de Big Data. O que é o Big Data? O Big Data, propriamente, ele vai reunir três super conceitos: o volume, a variedade e a velocidade. Por que nós falamos disso? Quando nós temos muitos dados que são gerados de minuto a minuto, ou até mesmo de segundo a segundo, nós temos esse grande volume de dados armazenados em rede. Esse grande volume, eles precisam ter eles são variados, concordam? Que cada um vem de um canto, vem de um lugar, eles são totalmente variados, e eles precisam ter velocidade de processamento rápido, para que a gente envie uma solicitação e tenha essa requisição imediata. E por que eu estou falando de Big Data? Porque eu estou falando desse conceito de Big Data antes de introduzir a gamificação. Porque antes de falar de gamificação e das cidades inteligentes, nós temos que trabalhar com esse conceito, entender de onde que surgiu isso aí. Porque as cidades inteligentes, é muito bonito de a gente conseguir falar que a nossa cidade, ela trabalha com determinada questão, que há uma coleta que é feita de uma maneira muito diferenciada. Mas como a gente faz isso? Como que eu consigo entender que aquilo de fato está sendo processado? Por meio desse cenário de Big Data. Então, o cenário de Big Data, ele é amplo, muito amplo. Então, aqui é só um compilado para que a gente possa entender. Opa, cidade inteligente tem um ponto ali. Então, Big Data, ele faz parte do chamado, engloba o mundo indústria 4.0. Se engloba a indústria 4.0, Big Data é associado ao conceito de IoT, que é a internet das coisas, certo? E IoT, automaticamente, é ligado cidades inteligentes, que é o que nós vamos entrar no nosso contexto de hoje, certo? Então, o contexto de cidades inteligentes, eu vou passar para tirar a parte de gamificação, e vou deixar como propriedade do Leandro, para que ele trabalhe, de fato, com isso. Então, quando nós falamos da indústria 4.0, esse grande armazenamento de informações a todo momento, nós precisamos falar que existe esse Big Data por meio de 3 vezes, né? O volume, variedade, velocidade, onde o armazenamento é gigantesco, a variedade desses dados é muito grande. Por que eu digo variedade?
porque cada dado ele é diferente um do outro. Então, a variedade desses dados é muito diferente. E aí que a gente entra com as cidades inteligentes. Como que a gente vai conseguir engajar as pessoas para trazer as cidades inteligentes, ou conseguir conceituar cidades inteligentes sem só pensar em grande tecnologia que nunca vai ser alcançada. Isso está em nossas mãos, está no nosso dia a dia, e a gente trabalha com esse cenário e muito. Então, como o Leandro acabou de voltar aqui, vou deixar para que ele comece a parte da gamificação, e daí a gente faça a associação com as cidades inteligentes. Mas como eu já iniciei com esse formato Big Data inteiro, então a gente já tem esse start. Então, começamos com Big Data, sabemos que esse volume ele vai ser armazenado em uma base, e essa base é o cenário da indústria 4.0. Então, Leandro, é com você agora a gamificação. Valeu, Duda. Obrigado. Peço desculpas aí, pessoal, mas, como vocês sabem, a internet, de vez em quando, dá um show na gente, né? Aqui em casa, como tá em vários aparelhos conectados tudo ao mesmo tempo, tem 3 computadores ligados, 2 celulares, uma TV, então, às vezes, pode dar algumas interferências. Mas vamos lá. Começando, então, a minha fala a respeito de cidades e comunidades sustentáveis. Eu começo pegando a fala do Frei Jó Capra, como demonstrado aí para vocês, que ele fala o seguinte: uma cidade é um sistema complexo, e sendo assim, os sistemas não podem ser entendidos pela sua análise. As propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, mas podem ser entendidas dentro do contexto do todo mais amplo. O que ele quer dizer com essa frase? Ele quer dizer o seguinte: quando nós trabalhamos a questão da cidade, nós temos que pensar a cidade como um todo. Quando eu falo cidade como um todo, nós vamos pensar num local mais estratégico, a prefeitura. A prefeitura ela é composta de várias secretarias. E quando nós pensamos em cidades e comunidades sustentáveis, pensando em tê-las de forma inteligente, nós precisamos fazer com que essas secretarias elas trabalhem de forma unida e não cada uma na sua caixinha, no seu quadrado. E isso, infelizmente, é o que ocorre na maioria das prefeituras do país. Participando de vários eventos nacionais e internacionais, a maioria das discussões vem com relação a essa questão, né? Como fazer com que todo mundo trabalhe em prol de uma coisa só? No país existem 5.570 municípios. Desses, pouquíssimos possuem os ODS relacionados ao plano diretor. Então, quando nós pensamos, nossa, nós precisamos ter uma cidade ou uma comunidade sustentável. Mas como? Se nós não temos isso nem no plano diretor da maioria das cidades. Na maioria das cidades, a maioria dos prefeitos nem sabem que existem ainda os ODS. Então fica muito complicado quando nós pensamos por esse lado. E por isso que eu trouxe a questão do engajamento dos gestores, não só do cidadão, mas todo o movimento da prefeitura, principalmente, precisa estar atento a essas questões. Como que eles podem engajar esse público que está ali dos funcionários públicos? Então, nós temos que acessar muito essa questão de forma bem minuciosa, vamos assim dizer. Não é uma coisa muito fácil de ser feita e nem simples de ser construída. Pensando também que desses 5.570 municípios que nós temos em todo o país, a maioria deles é de 50 mil pessoas para menos. Então, são municípios pequenos, alguns muito afastados, que nem conhecem os seus direitos e seus deveres como cidadão. Nós estamos passando por uma situação da pandemia mundial, onde nós estamos percebendo muito essa questão, né? Muita gente quer falar do seu direito, mas esquece do seu dever. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas quem teve a oportunidade de sair do Brasil, conhecer outros lugares, outras cidades, você percebe muito bem essa questão. O cidadão em outro país, quando se fala em algo público, ele respeita. Aqui no Brasil, infelizmente, a maioria das pessoas, eles relacionam o que é público, que não tem a ver com eles.
tem a ver com o governo, ou é prefeitura, ou é estado, ou é federação. Então, eles não conseguem entender essa questão. E por isso que eu trago muito e bato na tecla, para que nós tenhamos cidades e comunidades sustentáveis, primeiramente, nós temos que ter uma cidade inteligente. E para ter uma cidade inteligente, nós também precisamos de cidadão inteligente, assim como o Lemos fala. Por que cidadão inteligente? Eu falo pelo seguinte, vamos pegar a raiz da palavra, que vem do latim, vem de inteligências. E o que é inteligência? Inteligente é o quê? Aquele que compreende, aquele que conhece. Então é muito difícil nós cobrarmos do cidadão se ele não conhece sobre aquilo, se ele nem sabe o que é, o que se trata. Quando a gente fala, precisa fazer coleta seletiva, vamos pegar um exemplo simples. A maioria das pessoas nem sabe o que é isso. Então, é complicado. Então, quando eu falo essa questão da inteligência, nós precisamos ensinar as pessoas para que depois nós possamos realmente ter essas ações de forma contundente, para que nós possamos realmente atingir as metas que está lá estipulada, que a ONU passou para a gente. Então, essa questão de cidade inteligente, cidadão inteligente, está muito atrelada a essas questões. Nós precisamos realmente ter pessoas que se envolvam, e não só na parte governamental, mas na parte cidadã. E por isso que é muito interessante trabalhar com essa questão da gamificação. Por quê? A gamificação é uma metodologia que faz com que você consiga engajar as pessoas em detrimento de algum problema. Então, nós temos a cidade inúmeros problemas, N problemas, que nós precisamos resolver. E para isso, não vai ser só o prefeito que vai conseguir resolver, não vai ser só o secretário de mobilidade, secretário da saúde. Nós precisamos envolver todo mundo e fazer com que o cidadão saiba que ele tem um dever perante a isso. Isso é importantíssimo. Só que ele precisa saber. E aí que está o problema. Será que nós estamos falando com ele da forma correta? Será que essa informação está chegando para ele da forma correta, para que ele se conscientize, e a partir dessa conscientização, ele se torne um agente inteligente e ajude a cidade a se tornar sustentável? Então, é uma pergunta que eu deixo aqui no início da minha fala, para que vocês possam refletir um pouquinho sobre isso. Porque parece que fica muito no ilusório, né, essa questão de cidades e comunidades sustentáveis. Quando a gente chega próximo, principalmente das periferias, a gente percebe muito essa disparidade. Eles não têm acesso à maioria das informações que nós temos. Então, como fazer com que essa cidade, aquela comunidade ali, principalmente, se torne uma comunidade sustentável, se eles nem sabem o que se trata, se eles nem sabem o que nós estamos discutindo aqui? Então, é interessantíssimo esse movimento do ODS aqui de Maringá e outros que eu percebi aqui no chat, que algumas pessoas, tem alguns gestores de outros grupos temáticos aqui do Brasil. Isso é interessantíssimo, porque nós precisamos disseminar essas informações. Só que essas informações, elas precisam ser disseminadas de uma maneira que ela chegue fácil ao cidadão. Nós não podemos chegar lá falando de forma acadêmica, porque ele não vai entender. Ele não faz parte desse mundo, entre aspas. Então não adianta chegar lá falando muito rebuscado, que eles não vão entender. E é isso que, infelizmente, acontece na maioria dos municípios brasileiros. Quando vai alguém da prefeitura conversar com esse pessoal, normalmente eles são bem arredios, como a gente pode perceber que nós estamos passando no Brasil hoje em dia. A descrença com relação à classe política no Brasil também é gigantesca, e isso agrava ainda mais essa situação da construção dessa questão de cidades e comunidades sustentáveis. Maringá é um exemplo fora da curva, né, vamos assim dizer. É uma cidade que tem um pouco melhor trabalhada essa questão. Existe também o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Municipal, que pensa a cidade de forma avançada. Então, isso é algo interessante que nós podemos replicar para outras cidades. E não adianta nós envolvermos, por exemplo, Maringá, e chamar Maringá de uma cidade
sustentável e inteligente se o entorno dela não tem essa característica, ainda não conseguiu ter acesso a toda essa questão. Então, não basta ter um local, simplesmente, uma grande cidade. São Paulo, por exemplo, que é conhecida como uma cidade inteligente. Curitiba é conhecida como uma cidade inteligente. A semana passada eu estava vendo o prefeito Greca dar uma entrevista de Curitiba, e sem brincadeira, acho que em 7 minutos que ele deu entrevista, ele deve ter falado umas 20 vezes: Curitiba é uma cidade inteligente, formada por cidadão inteligente, e ele estava revoltado com as atitudes dos cidadãos de lá, com relação à questão da pandemia. Então, são situações que nós precisamos ter como base para que depois, sim, nós possamos, adiante, ter realmente transformar essas cidades e comunidades de forma sustentável. Pensando na sustentabilidade também, quando se fala em sustentabilidade, é uma outra questão que eu volto à questão da inteligência, que a maioria das pessoas, quem não atua com sustentabilidade, não estuda sustentabilidade a fio, pensa que tudo que você... Acho que o áudio do Leandro travou. Tá ouvindo, Duda? Oi, oi, tô ouvindo. Oi. Tô ouvindo sim. Travou aqui. Acho que o áudio do Leandro travou. Desculpem, gente, mas a internet é assim mesmo, acontece ao vivo, né? Matheus, quer comentar alguma coisa sobre essa entrevista do prefeito? Eu vi ela, achei muito boa, né? E eu lembro também que o vice-prefeito aqui de Maringá, ele sempre comenta em várias falas que Maringá é uma das melhores cidades para se viver, né? Mas os cidadãos da cidade precisam também aprender um pouco mais sobre várias questões para realmente executarem, né, essas demandas todas de um cidadão inteligente, para formar uma cidade inteligente, né? Então, o povo que faz a cidade ser ou não mais sustentável e tal. Só que o prefeito de Curitiba estava mencionando mais em relação à pandemia, né? Eu acho que agora, para transformar os cidadãos, né, em mais atentos, né, essas questões de sustentabilidade, teria que ser uma coisa mais contínua, né, mais prolongada, assim. Tudo a gente volta para a educação, né, Matheus? Só complementando, o que o Matheus e o Leandro estavam comentando sobre um cidadão inteligente. Eu acho isso muito interessante, a pauta que o Leandro sempre está batendo na tecla de trazer, formar o cidadão inteligente, que a cidade ela pode até ser, mas quem primeiro tem que ser inteligente é o cidadão. E eu falo isso porque eu moro numa cidade muito pequena mesmo, 5.000 habitantes. Então, quando a gente fala, você vê um pouco mais de outras pessoas, e aqui, com 5.000 habitantes, é difícil trazer essa pauta, é difícil mobilizar todo mundo, e que nem foi mencionado, como que vai levar uma pauta com uma linguagem tradicional que consiga passar de fato o quão viável é trabalhar de uma forma sustentável com os recursos que a gente já tem, né? Então, isso que é interessante, assim, mesmo a gente vê tanta a discrepância entre uma cidade muito pequena e a cidade grande, né, comparado a que eu moro. Então, sempre o importante é conseguir conscientizar, mas como que a gente vai conscientizar isso? Então, é aí que entra como que a gente vai aplicar um método para mostrar como é importante, como trazer algo diferente e com os recursos que a gente já tem. Sim. E lembrando que... perdão. Home office é isso mesmo.
Lembrando que cidades sustentáveis, a gente fala do ODS 11, que aí nós temos... Perdão, gente. A ODS 11, ela fala de cidades sustentáveis. A gente fala de uma pauta que foi discutida por toda a ONU, né? E aí a gente fala de várias metas que nós temos que alcançar nos próximos 10 anos, né? Aí a gente vai falar de garantir acesso de habitação, a gente fala de proporcionar acesso de transporte, a gente fala de urbanização, a gente fala de proteger o patrimônio cultural. Existem várias metas que nós temos que cumprir nesses próximos 10 anos, né? E a gente fala de cidadão, a gente fala de sustentabilidade, nós temos que lembrar que a sustentabilidade, ela não é só a responsabilidade do governo, ela é responsabilidade de todos nós, né? Assim como o meio ambiente é responsabilidade de todos nós, ele é uma pauta exclusiva lá na ODS, mas nós temos que recordar e relembrar que isso é dever e direito de todos nós. A gente continua com um problema com o Leandro, Duda, se você quiser tocar o barco, estou tentando incluir novamente o Leandro aqui na reunião. Se alguém tiver algum comentário enquanto isso, para a gente ir fazendo um bate-papo. Alguém quer falar algo, incrementar o que nós já estávamos comentando? Posso continuar, então, tranquila? Que toda essa primeira fase é toda do Leandro, então eu fico restrita a falar algo que ele quer complementar mais, então, por isso que eu estou dando esse gancho para que a gente possa trabalhar no que a gente estava falando. O Leandro acabou de mandar uma mensagem, falou que a internet do prédio dele caiu, e infelizmente ele está tentando entrar aí pelo 4G, já está retornando. Aí. Quem sabe faz ao vivo, né, Leandro? Depois a Duda pode explicar um pouco melhor aí essa questão da internet. Leandro, não, deixei para você a sua parte, porque você tem muito mais bagagem para falar do que eu sobre o assunto. Tranquilo, Duda. Desse jeito o webinar vai até 10 horas da noite. Vamos lá então, pessoal, continuando então. Bom, eu estava explicando a respeito da questão da inteligência, do cidadão inteligente, e para isso nós temos que ter também gestores inteligentes, para que saiba realmente como chegar nesse público, como que você reconhece esse público que você tem, porque infelizmente a gente tem que... A política, para a maioria da população, eles só sabem dos políticos na época da eleição. Acabou a eleição, praticamente todo mundo esquece o que aconteceu e a vida segue, né? Seguimos caminhando. Duda, eu vou pedir só para você passar um slide para mim, fazendo um favor. Você consegue passar slide? Aí, valeu, obrigado, Duda. E aí, pessoal, de acordo com meus estudos, com pesquisas que eu tenho feito, chegamos a um seguinte elemento. Alguns pilares para que nós consigamos realmente chegar a termos essas cidades, comunidades sustentável, humana, eficiente e, com isso, também inteligente. Então, vamos lá. O primeiro pilar que eu passo para vocês... Pessoal, caso caia aí de novo, eu peço desculpa, tá? Estou tentando aqui agora, eu estou no 4G. Vamos ver se vai. Plano de desenvolvimento estratégico. O que seria esse plano de desenvolvimento estratégico? Agora há pouco eu comentei com vocês a questão do plano diretor. Então, o plano diretor ele tem que estar alinhado com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se você não tiver esse atrelamento, você não consegue executar essas atividades, porque vai ficar muito só nas discussões, e você não consegue, de fato, efetivar essas ações. E outra coisa, o plano diretor ele tem um período de 10 anos.
Então, tem que ser algo muito bem planejado para que a próxima gestão que vier, se não for o mesmo prefeito, se não for a mesma equipe, que ela continue dando andamento a esse projeto. E uma das grandes falhas que nós temos no Brasil é isso. Cada gestão faz com que as coisas aconteçam do modo que ela deseja. E isso não favorece em nada para que nós tenhamos cidades e comunidades sustentáveis. Então, entra ciclo, sai ciclo, e você não muda, você fica patinando, os projetos não andam, porque para você construir uma cidade inteligente e sustentável, não é em 1 ano, não é em 2, não é em 3, não é em 4. Isso são anos e anos de trabalho, bem feito, árduo, para que você consiga fazer com que esse cidadão se torne um cidadão pertencente, porque ele só vai se sentir pertencente à comunidade e à cidade o momento que ele for realmente incluído nesses projetos. Então, esse plano de desenvolvimento estratégico da cidade precisa ser muito bem estruturado aos ODS, para que tudo ocorra e aconteça de maneira fluida, não seja uma coisa taxativa. Outra questão, o segundo ponto, o segundo pilar, é o pensamento municipal. O que seria esse pensamento municipal? É aquela congruência que eu comentei com vocês de união entre as secretarias. Secretaria de Mobilidade está junto com a Secretaria do Meio Ambiente, que está junto com a Secretaria de Saúde, que está junto com a Secretaria de Educação, e não cada um separado na sua caixinha. Porque hoje nós estamos num momento mundial de colaboração, de cocriação, então não existe mais a Secretaria da Saúde só se ocupar da Secretaria da Saúde. Isso não dá para existir mais. Se nós quisermos realmente chegar a essa cidade e comunidade sustentável, inteligente, humana, eficiente, nós temos que trabalhar todos em equipe. Por isso que hoje se fala tanto da questão das soft skills. Não sei se a maioria de vocês aqui comentou, mas eu vou fazer um adendo aqui, que não estava na apresentação, mas eu vou aproveitar o gancho. Uma das soft skills que mais se exige hoje é a criatividade. Então, se nós não tivermos essa criatividade dentro da equipe de trabalho da prefeitura, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Então, nós precisamos que as pessoas evoluam dentro do seu trabalho, dentro da sua ação, principalmente os funcionários públicos, porque eles estão ali durante um longo período naquela função, naquela atividade. Então, eles precisam ter esse pensamento que unifique as estadias ali dentro da prefeitura. Então, prefeitos, secretários, todo mundo tem que estar muito bem encaixadinho, para que aí você consiga chegar nesse terceiro pilar, que é o quê? O desenvolvimento da pessoa. Você só vai conseguir desenvolver as pessoas internas da prefeitura, que eu estou falando do engajamento dos gestores, do funcionalismo público, você só vai conseguir esse desenvolvimento dessa pessoa se você der oportunidade também para que essa pessoa evolua, para que ela cresça dentro da instituição pública. E para isso você precisa treinamento, você precisa oferecer treinamento, você precisa oferecer mentoria, consultoria, você precisa oferecer esses momentos de troca, esse bate-papo como nós estamos tendo hoje aqui. Então isso é fundamental. Como eu falei para vocês, a maioria das cidades do Brasil não tem conhecimento a respeito dos ODS, do que a ONU está falando. Então, isso precisa chegar a essas pessoas. E, para isso, tem que ser um trabalho em equipe, tem que ser um trabalho imbuído de uma boa gestão. E, para isso, precisamos, primeiramente, lá daquele planejamento estratégico. Tem que ser um passo muito bem dado, muito bem estruturado, muito bem elencado. E com isso, nós vamos para o quarto pilar, que é o quê? A participação cidadã. Como eu falei para vocês, a classe política não anda sendo vista com bons olhos pela grande maioria da população brasileira. Não só brasileira, mas mundial. Né? Estudando as cidades do mundo, eu percebo que não é só aqui no Brasil, mas no mundo. Então, como incentivar essa participação popular do público, tendo todos esses problemas que eu já elenquei aqui para vocês?
é muito difícil você fazer com que a pessoa acredite naquilo que alguém do poder público fala. Por quê? Não está próximo. Eles não estão linkados, eles não estão conversando a mesma língua, vamos assim dizer. E precisa ter essa linguagem. E aí entra a gamificação, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, onde a gamificação vai ajudar muito essa participação cidadã. Porque nós precisamos encontrar dentro dos cidadãos quem são as pessoas que, dentro da gamificação que nós estudamos, existem 4 perfis de pessoas. E muitas vezes, quem está dentro da gestão pública não conhece esse perfil, não consegue fazer esse mapeamento, porque não tem um conhecimento próprio para isso. Ok? Daqui a pouco eu volto para falar dessa questão da participação cidadã com a questão da gamificação. E aí um outro detalhe, um outro pilar é a modernização administrativa. O que seria essa modernização administrativa? Não dá para a gente querer resolver os problemas atuais agindo da forma como nós agíamos há 10, 20 anos atrás. Isso não existe mais. Não cabe mais. Não é só no setor privado. O setor público precisa modificar a forma de trabalhar e a forma de pensar as suas ações. Então, precisa ter essa modernização nesse parque administrativo do governo. As pessoas precisam mudar internamente, porque às vezes a pessoa está ali há 10, 20, 30 anos na mesma função e não consegue mais pensar num formato diferente de executar aquilo. Você já deve ter ouvido falar na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Então nós precisamos mudar muito esse pensamento. É preciso mudar, é preciso inovar. E o Covid veio para mostrar essa questão. Já era não previsto que o Covid poderia acontecer, mas vários estudiosos, há uns 10, 12, de 10 anos para cá, já previam essa possibilidade disso acontecer. Então, ou seja, não é algo que ninguém sabia. Algumas pessoas já sabiam que isso poderia acontecer. Então, ou seja, faltou um pouco do quê? Aí entra a questão do engajamento novamente. Por que as pessoas não deram atenção a essas pessoas que falavam? Eu lembro, hoje, se não me falha a memória, no ano de 2015, eu estava assistindo uma palestra do Bill Gates, e ele estava falando sobre isso, sobre essa questão, que poderia, em algum momento, nos próximos 10 anos, ocorrer um vírus que iria causar uma devastação mundial. Eu lembro dessa fala dele, como se fosse hoje, porque nós estamos passando por isso agora. Só que poucas pessoas ouviram o que ele falou. E olha que é um cara que é conhecido mundialmente, que é referência para praticamente muitas pessoas de várias áreas, não só da área de tecnologia. Então nós precisamos realmente ser inteligentes. Não basta simplesmente pensar as cidades, não, preciso fazer isso, precisa ter mobilidade urbana, precisa ter coleta seletiva, precisa ter assentamentos, precisa ter moradia para todo mundo. Só que se você não for inteligente para agir, você nunca vai chegar nesse ponto. Então, isso é uma crítica que eu faço, essa questão de como é tratado, muitas vezes, essa questão das cidades e das comunidades sustentáveis. E, por último, mas não menos importante, a questão da tecnologia. É impossível hoje nós pensarmos uma cidade que não use a tecnologia. Por quê? Hoje como a Duda estava comentando até, antes, na hora que eu voltei a primeira vez, da primeira caída que deu aqui no sistema, o que acontece? São inúmeros dados que nós temos acesso hoje. Praticamente todo mundo hoje anda com um celular. Então, nós precisamos estar atentos a essa questão. Então, nós temos que ter pessoas que realmente estejam dispostas, estejam preparadas para atuar nessa questão da tecnologia. Isso as prefeituras também precisam se despertar para essas questões. Principalmente essas cidades que são pequenas, como eu falei para vocês, que é a maioria das cidades brasileiras. Duda, você pode modificar o slide para mim novamente, fazendo favor?
Sim. E aí entra, pessoal, a questão que eu comentei com vocês da gamificação. Vamos falar um pouco agora da gamificação para que a gente consiga estruturar tudo isso que eu falei para vocês. Então, segundo o Karl Kapp, ele fala o seguinte: a gamificação é o uso de mecânicas de jogo para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e principalmente resolver problemas. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde todos querem resolver problemas, todos têm problemas complexos para serem resolvidos. E a gamificação é um dos elementos que pode auxiliar nessa questão. Para muitas pessoas ainda, aí entra novamente a questão do conhecer, da inteligência. Se você não sabe a respeito de algo, então você tem que procurar conhecer. A gamificação não é jogos, mas quando normalmente nós somos chamados, a minha consultoria é chamada para fazer uma consultoria dentro de uma empresa, muita gente tem a ideia que nós vamos chegar lá, levar um videogame e vamos ficar jogando. E não é isso que a gamificação faz. Ela usa das mecânicas de jogos. Isso quer dizer o quê? Eu acho que quase todo mundo aqui, em algum momento da vida, criança, adolescente, adulto, já jogou algum jogo. Ou seja dominó, seja dama, seja xadrez, war, jogo da vida. Creio que todo mundo já jogou. E o que acontece? O que é referência para todos os jogos? Todos os jogos possuem uma regra. Não é verdade, pessoal? Você não pode sair jogando a dama de qualquer jeito. Apesar que algumas vezes nas famílias, normalmente o pessoal dá aquela escapada. Mas ela tem uma regra. E isso é muito interessante se nós trouxermos para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. Muitas vezes o cidadão não sabe, voltando, fazendo um gancho da questão do direito e do dever, porque não tem uma regra para ele explicando isso de forma clara, de forma sucinta, de forma objetiva. Principalmente para quem não tem acesso a uma educação de qualidade, que a gente sabe que é muita gente no Brasil. Então, nós podemos trazer esses elementos de forma lúdica para essas pessoas, porque é o formato mais fácil delas entenderem. Se eu chegar, por exemplo, com uma lei em uma favela do Rio de Janeiro, ou de qualquer outro local do Brasil, possivelmente o pessoal vai olhar para mim com cara torta. Chega com um formato mais simples, com a característica deles, com a voz com que eles estão acostumados a lidar no seu cotidiano. Isso vai facilitar. E aí eu pego uma fala do Benjamin Franklin, que ele fala o seguinte: diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. Ou seja, se você não envolver as pessoas, literalmente, elas não vão atuar. Não adianta você falar que vai ensinar, que você vai explicar, que você vai dar uma aula simplesmente. Ele pode até aprender, mas ele não vai se envolver, ou seja, ele não vai se entregar de corpo àquele projeto. E é isso que normalmente a gente vê dentro das comunidades e das cidades que eu tenho visto, que eu tenho estudado, que eu tenho andado, que eu tenho pesquisado e que eu tenho conversado com outros pesquisadores. Normalmente as coisas são impostas, ou seja, então se algo é impositivo, a pessoa não vai se mover para agir da forma que desejariam que ela agisse e nem vai se engajar. E é por isso que nós encontramos muita discrepância nessas questões. Então, para um lado, para a parte política, parece que está tudo caminhando, mas para o cidadão parece que está tudo estagnado. Então, nós precisamos fazer esse link. E aí eu coloco aqui para vocês 12 passos para que a gente consiga e atinja essa questão da gamificação de modo a gerar esse engajamento tanto público quanto dos gestores. Eu não vou citar todos aqui, porque eu já tomei um tempo bem grande aqui, além das minhas saídas, idas e vindas, mas eu vou falar o seguinte: dos tipos, por exemplo. Quando nós trabalhamos em gamificação, nós trabalhamos com os tipos. O que seriam tipos? Quais são os tipos de pessoas que nós estamos lidando dentro de uma organização? Por exemplo, quando eu estou fazendo uma consultoria dentro de uma empresa. Então, nós temos ali, por exemplo, o funcionário predador. O que é o funcionário predador? É aquele que quer passar por cima de todo mundo a qualquer custo. E isso existe, pessoal, não só dentro da empresa, mas existe no nosso cotidiano.
no nosso dia a dia. E tem esse cidadão que, quando a parte política vai lá conversar com a comunidade, vai ter essa pessoa. Então, se você não tiver ali uma pessoa que esteja preparada para lidar com isso, possivelmente pode ocorrer que ele vai fazer com que essas pessoas se engajem a favor dele e não a favor do que realmente o governo gostaria que ocorresse. Então, nós precisamos ter esse mapeamento, isso é importantíssimo. Da mesma forma que existe um outro persona, que é o socializador, que é aquela pessoa que sabe lidar com os dois lados da moeda. Então, nós temos que ter essa pessoa trabalhando conosco. Então, a prefeitura tem que saber identificar para que ela consiga fazer com que essa pessoa atue a seu favor e faça com que essas pessoas que estão do lado dela, lá na comunidade dela, se torne um agente transformador, um agente inteligente que vai engajar esse público. Então, essas questões parecem que são simples, parece que é fácil, que é entendível, mas para a grande maioria das pessoas não é, pessoal. E isso não é feito, porque a gente percebe nas cidades, andando nas cidades, todo mundo conhece aí muitas cidades dentro e fora do país e sabe que isso não ocorre. Então, isso precisa estar muito claro. Essas questões precisam estar muito bem trabalhadas. E aí, só para finalizar minha parte agora da questão da gamificação, eu vou mostrar aqui para vocês. Duda, você pode passar mais um slide para mim, fazendo favor? O depoimento de um aluno aqui de Maringá, do primeiro ano do ensino médio, que ele participou de um evento internacional relacionado ao ODS 11. E eles ganharam, eles são do Colégio Marista, esses alunos. Então, o depoimento do Pedro, ele fala o seguinte, ó: esse concurso nos mostrou que é possível aprender de uma forma dinâmica e diferente. Fazer parte de desafio nos ensinou como correlacionar o que aprendemos na escola com os desafios enfrentados no cotidiano. Nos tornamos cidadãos mais conscientes. Usar a tecnologia do Minecraft para pensar no problema do mundo real é algo muito interessante, declarou ele. Quem não faz parte do mundo dos jogos, como eu faço, que eu sou professor da área de jogos, às vezes nunca ouviu falar no Minecraft. Mas eu creio que todo mundo que tem um filho pequeno aí, que tem um sobrinho, já deve ter visto o molequinho viciado lá na frente do computador jogando Minecraft. Ele é um game que envolve tanto criança quanto adulto. E olha só que bacana, foi utilizado esses elementos para que esses alunos desenvolvessem um projeto de uma favela. Eles ficaram em primeiro lugar nesse evento, que foi desenvolvido por um museu da Itália. Então, olha que bacana. E olha o pensamento que ele teve. Nós aprendemos na escola, desenvolvemos na prática, ou seja, foi envolvido realmente naquela ação por meio do jogo, e isso fez com que ele pudesse pensar que essas transformações que ele desenvolveu ali jogando videogame pudessem ser aplicadas na vida real. Então, é nesse momento que eu falo que a gamificação é fundamental. Não o uso do jogo por jogar, mas o uso das suas mecânicas, como eu falei para vocês, das suas regras, conhecendo quais são as pessoas que nós temos que trabalhar, quais são os tipos de pessoas que nós vamos lidar, e com todos aqueles outros elementos que eu citei para vocês, mas que não vai dar tempo de eu explicar aqui. No próximo bate-papo nosso, nós podemos abrir só para discutir todas essas questões. Então, eu passo a palavra agora, para não ocupar muito mais o tempo, para a Eduarda. Duda, fica à vontade. Bom, Leandro, só para a gente bater esse papo que você colocou, eu achei super interessante quando você destaca de usar a gamificação, mas quando a gente chega de fato e apresenta a gamificação, as pessoas olham torto, falam, como assim a gente vai utilizar uma estratégia de jogo ou alguma mecânica desse jeito? Então, olha torto, fala, mas gamificação, ninguém é muito genérico, mas assim, é muito difícil entender de fato como que a gente vai expor essa mecânica ali com a gamificação. Então, a gente sempre tem uns olhares tortos quando fala de gamificação. Não é verdade isso? Sim, com certeza, Duda. Tem sempre alguém que olha estranho. Assim como eu falei para vocês, a maioria acha que gamificação está só simplesmente relacionada ao jogo. E aí o que acontece? É óbvio que para isso nós precisamos ter pessoas preparadas
para executar a gamificação, não é qualquer pessoa que está preparada para isso, tem que ser uma pessoa especializada no assunto, para que ela saiba gerenciar isso. E isso, com certeza, ela vai conseguindo aos poucos, demonstrando para as pessoas, pode ser através de jogos, como eu falei para vocês, a pessoa pode chegar dentro, vamos pegar um exemplo prático, se você chega numa comunidade, tem lá o agente do bairro que tem acesso a todas as pessoas, convida para ir dentro de um salão, por exemplo, da comunidade, e ele convida as lideranças e algumas pessoas a mais para ter esse bate-papo com esse gestor a respeito de gamificação. O que pode acontecer? Ele pode levar esses jogos que eles estão mais acostumados a lidar. O cara pode usar até uma bola de futebol para explicar o que é gamificação e diferenciar de jogo. Como que ele poderia fazer isso? Imagina o seu filho brincando em casa, ainda mais hoje em dia que nós estamos na quarentena, e uma quarentena que parece que nunca vai acabar, mas tudo bem. Mas imagina que ele está brincando ali na sala de casa, chutando a bola. Todo pai fica doido com isso. Mas o que acontece? Qual que é a diferença da gamificação para o jogo? O jogo, de forma sucinta, tá, pessoal? Imagina que ele está batendo a bola, tal, brincando, chutando de um lado para o outro. Ele passa a ser um game, ele passa a se tornar uma gamificação a partir do seguinte ponto. Ele fala o seguinte, eu acho que eu achei algo interessante. Vou criar um alvo na parede e vou dar valores para esses alvos. Então, por exemplo, se ele acertar o centro, imagina que ele está pontuando, dando 100 pontos, e assim sucessivamente, gradativamente, 100, 90, 80, 70, e assim sucessivamente. E aí ele começa a querer acertar exatamente naquele ponto onde ele pode ganhar mais, ou onde ele vai... Isso é uma forma de explicar de forma sucinta como a gamificação pode auxiliá-los no cotidiano. Óbvio que aqui um exemplo bem sucinto, bem simplório, vamos assim dizer. Mas por isso que é necessário que essa pessoa seja uma pessoa que conheça, precisa ter pessoas assim. E hoje em dia, a maioria das prefeituras, elas estão contratando designers realmente para poder fazer esse levantamento. Porque eles conseguem ter essa visão mais holística do todo. E conseguem interagir com esse pessoal e trazer essas demandas para que depois realmente elas possam ser aplicadas pelo poder público de forma prática e não fique só na conversa. Sim, e é bacana essa maneira que você expõe a gamificação, porque ela parece muito simples de ser entendida quando é exposto dessa maneira. Então, como a gente está com um tempo muito apertadinho, eu vou trabalhar ou mostrar cidades inteligentes de uma maneira muito, muito superficial. Por que superficial? Porque para falar de cidades inteligentes como um todo, a gente tem que envolver todo o cenário dessa indústria 4.0, que é o que nós estamos vivendo, que ela vai englobar a internet das coisas, vai trabalhar com a segurança da informação, realidade aumentada, virtual, mista, robôs, simulações, sistemas integrados, computação em nuvem. Então, tudo isso vai trabalhar juntamente aliado a trazer, engajar o público a conhecer novas tecnologias e poder ter acesso de maneira simplificada a essas tecnologias. Porque a indústria 4.0, ela tá no mercado para facilitar, assim como o conceito das cidades inteligentes. As cidades inteligentes, ela é vista para otimizar o bem-estar do cidadão com foco nas suas próprias características. Então, o que é bom para a cidade de Londrina, de Maringá, talvez não seja bom para Cornélio, não seja bom para Sertaneja. Então, o legal de se trabalhar com cidades inteligentes é entender o público, o foco que você está tentando atingir, e mais como que esse público está apto a receber essa mudança, que é o que nós comentamos já no início. Então, o cidadão, o primeiro ponto, o primeiro alicerce é ser o cidadão. O cidadão tem que ser inteligente, antes de instalar as tecnologias otimizadas da cidade inteligente, que são os demais processos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, um simples estacionamento, quando a gente vai num shopping ou no supermercado, só aquele...
alerta em cima se há vaga ou não, o verde e vermelho, aquilo ali já é, a gente já fala de IoT, a gente já trabalha com conceitos de otimização das cidades inteligentes. Então, é simples, a gente nem nota que isso aí faz parte do nosso dia a dia. Então, para que isso possa ser empregado de fato, é legal trazer a conscientização para o próprio cidadão. Então, o que vai ser otimizado é para ele. Se vai ser otimizado para ele, então vamos trabalhar o que ele precisa. Então, por isso, levar essas métricas, levar o processo da gamificação para o cidadão, para o público que vai receber essas novas tecnologias, que vai receber as otimizações referentes à cidade inteligente, certo? Então, era isso que eu queria expor com o Leandro hoje, sobre esses conceitos, para que seja possível, para que hoje estejamos aptos a trabalhar, a poder conseguir inserir de fato as otimizações de cidade inteligente, o que ela pode nos ofertar, porque os recursos estão aí, estão dos mais variados tipos, podem ser inseridos, mas a gente, primeiramente, temos que estar aptos a recebê-los. E não olhar com desdenho, ou, isso aqui não vai servir, o que eu já tenho já é suficiente. Então, estar apto a receber, a olhar com bons olhos, assim como conseguir passar o processo, as estratégias de gamificação, para conseguir, de fato, trazer a aptidão para esse cidadão. Então, eu acho que é isso que é o nosso foco de hoje, é engajar os cidadãos a querer o novo, a querer experimentar o novo, a ter essa otimização, porque isso aí não é bem só para mim, vai ser bem para vocês, vai ser bem para o geral, e ir atendendo a demanda de cada cidade. Porque não adianta, o que dá em São Paulo pode não ser bom para Maringá, ou não pode ser bom para Londrina. Então, sempre mostrar o que é bom para a cidade de acordo com o que ela faz, e aí a gente levando a maneira como trabalhar isso de ponto em ponto, tentando atingir esse público-alvo. E era isso que eu queria passar para vocês hoje. Algumas referências que nós utilizamos para as apresentações de hoje. E estamos abertos às questões. Obrigada, Duda. Obrigada, Leandro, pelas contribuições hoje. Vocês só aguçaram a nossa vontade e curiosidade para saber como são mais essas metodologias. A gente sabe que o tempo é curto e é um webinar, não é um curso, não é um treinamento, não é uma consultoria, mas a gente vê que é possível utilizar outras ferramentas mais lúdicas a fim de implementar algumas ações ou projetos dentro das nossas comunidades. Leandro, eu queria perguntar para você o seguinte: você que é consultor dentro da área de gamificação, você faz trabalho em empresas referente à implementação desses programas, é possível a gente utilizar a gamificação para fazer um mapeamento de comunidade, a fim de levantar se algum projeto ou uma ação realmente vai ser efetiva, se é aquele público-alvo, se as personas ao qual a gente quer trabalhar vai ser efetivo? A gente pode utilizar a gamificação para isso? Bom, vamos lá, Pri. Sim, a gamificação, como eu falei anteriormente, ela está aí para ajudar a resolver problemas, e principalmente esses problemas complexos. Vou dar um exemplo prático, simples, e que eu creio que todo mundo vai conhecer. Há um tempo atrás, eu não vou lembrar exatamente quantos anos, mas lembra o vício que teve da Fazendinha? Aquele jogo de celular onde criança, adulto, idoso, todo mundo ficava fissurado querendo comprar os ovos para criar ali o galinheiro, ter a sua fazendinha, esperava anoitecer para passar o tempo, para no outro dia, alguns acordavam de madrugada porque tinha hora de recolher, senão você poderia perder. Lembra dessa época? Não sei se todos aqui lembram, mas eu acho que a maioria lembra. O que acontece? A gamificação, por isso que ela trabalha junto com a área de TI, e por isso que é bacana a Duda estar aqui hoje, para comentar sobre esse lado da área de TI. Toda gamificação, ela precisa ter uma estrutura por trás, um mapeamento de informação.
um mapeamento de dados. Então, a fazendinha, o que nós víamos é só a parte visual dela aqui, assim como vocês estão vendo o slide. Mas por trás desse slide tem todo o nosso conhecimento, nosso estudo e a nossa bagagem. A fazendinha, ela tinha uma captação de dados gigantesca. E por isso, a Duda pode explicar um pouco mais ali a respeito da questão do Big Data. Porque são N dados. Imagina a população inteira. Vamos pegar Maringá. São 400 e poucos mil habitantes em Maringá. Imagina todo mundo acessando a fazendinha, todo mundo jogando fazendinha, a quantidade de dados que isso não gera. Então, você precisa de um Big Data para que você consiga compilar todos esses dados, para que não se percam esses dados. Então, óbvio que você pode utilizar a gamificação, mas por trás da gamificação... Isso aqui eu estou dando um exemplo de um aplicativo, tá? A gamificação, não necessariamente, ela precisa usar um jogo. E não precisa ser tudo digital. Você pode usar, como eu dei exemplo, dama, jogo da vida, banco imobiliário, que todo mundo jogou. Só que você precisa ter como captar esses dados. Existem várias ferramentas que nós usamos na nossa consultoria, que nós mapeamos e fazemos esse mapeamento. Então, da mesma forma que nós mapeamos dentro da empresa, você consegue mapear todas essas questões populacionais. Mas o que é fundamental, Priscila, nessa sua pergunta, é como fazer isso com a população. Nós temos que ter pessoas preparadas e engajadas para atender essa demanda populacional. Não basta chegar lá com, por exemplo, oferecendo a fazendinha para o pessoal e esperar que eles vão contribuir. Isso não é assim que ocorre. Eu estou passando por uma experiência dessa. Eu estou fazendo uma pesquisa online agora, que eu não posso ficar andando de casa em casa, e eu mando, por exemplo, através do Google Forms, várias questões para as pessoas. E lá está muito bem explicado o que eu quero, as perguntas são de fácil acesso. Só que mesmo assim, por eu estar mandando para pessoas que eu não conheço pessoalmente, o que acontece? Muitas não se engajam, muitas não se interessam sobre aquilo, por mais que o assunto seja interessante, que se trata a respeito da cidade. Porque o que acontece? Quando nós falamos em cidades sustentáveis, comunidades sustentáveis, cidade inteligente, primeiro nós precisamos entender como a nossa cidade é. Compreenda a nossa cidade para que a gente possa pensar aonde a gente quer chegar. Então, sem ter esse mapeamento prévio, é muito difícil eu imaginar uma cidade daqui 10 anos, eu não sei nem como ela está hoje. Mas existe sim, Priscila, essa possibilidade. Basta desenvolver uma mecânica muito bem fundamentada, estruturada. Se for via internet, é mais fácil, vamos assim dizer, do que ir tete a tete, né? Porque aí você tem que ir em todos os campos, tem que estar presente em todos os locais, é mais difícil, principalmente nesse momento. Mas é possível sim. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta da forma que você deseja. Consegui? Sim, conseguiu sim. Duda, a gente sabe que Maringá é uma cidade modelo, né, assim como Curitiba. A gente tem vários outros estados participando aqui conosco. Agradeço a todos do Rio de Janeiro, Goiânia, Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba e São Paulo, além de várias outras cidades daqui da nossa região. Maringá é reconhecida como a melhor cidade para se morar em todo o Brasil, né? A gente tem esse case de sucesso que é Maringá. Maringá é reconhecida como uma cidade sustentável, e muito disso, essa contribuição, ela vem do planejamento, né? Hoje, Maringá é uma cidade totalmente planejada, então, antes de ter o crescimento, existe aí dentro do plano diretor e de várias outras ferramentas que constroem a cidade com um planejamento, com uma previsão de crescimento. Duda, você acha que esse é o melhor caminho? Você acha que a parte de tecnologia pode contribuir para esse crescimento mais organizado? O que você tem a dizer referente a este crescimento? Eu acho que uma coisa tem que estar totalmente atrelada à outra, né? Sim, é igual como o Leandro comentou, os dados estão vindo, né? E aí tem que saber o que fazer. Então, o momento de mapear os dados para você entender o que atingir é fundamental. Porque a partir do momento que você está recebendo esses dados, igual o exemplo de Maringá, ela
é uma cidade inteligente, ela tem, ela é apta a isso, e os dados que ela recolhe são muitos. Como que você vai conseguir planejar o desenvolvimento dela se você não trabalhar esses dados? Então, a importância de se trabalhar esses dados, processar esses dados, é fundamental. Então, provavelmente, acredito que é trabalhado isso de maneira utilizando os recursos, os conceitos de Big Data. Porque daí, quando você recebe todos esses parâmetros, você tem que processar os dados e mostrá-los. Ó, esse grupo gosta de... vamos colocar de maneira bem... com frutos. Esse grupo gosta da laranja, o grupo do morango e o grupo do limão. Então, você tem que entender aonde que o foco vai ser suficiente. Para essa região, vou atingir tal demanda, para essa região, tal demanda, para que, de fato, sim, continue crescendo e continue sendo esse exemplo que é para as demais. Então, é utilizado já todo esse cenário de Big Data para processar esses dados. Então, a tecnologia, ela tem que ser, hoje, como a gente vive esse momento de tecnologia em tudo, então, como a gente está fazendo aqui, a gente já está trabalhando e os dados, cada fala nossa já está sendo gerado automaticamente. Como que armazena isso, né? Então, em um determinado ponto, vai processar o que é bom e o que é ruim. E daí, ainda já intrometendo na pergunta que você fez para o Leandro, achei interessante que, mas como que a gente vai mapear e atingir o ponto exato? Mapeia, recolhe os dados e aí praticar o refinamento desses dados, o que é bom e o que não é bom. Porque vão ter pessoas que, igual no questionário do Leandro, que não está interessada. E essas pessoas fazem do seu questionário cair muito, e isso não é bom para o Leandro. Então, ele tem que trabalhar com um público nivelado, que goste daquilo que está fazendo, porque senão os dados vão ser totalmente discrepantes. Então, por isso, trabalhar todas as fases de Big Data de maneira íntegra, por mais que demore, mas que possa, para finalizar, ter um processo de desenvolvimento muito melhor e muito abrangente, que consiga, de fato, alcançar o objetivo do cenário. Legal. Gente, vamos abrir para perguntas, só respondendo inicialmente aqui o André Luiz, que fez uma pergunta um tempo atrás. O processo de cidade inteligente é um processo longo e árduo. Será que uma das soluções seria trabalharmos na base escolar para podermos almejar um possível futuro mais eficiente? André, a gente sabe que dentro da Política Nacional de Educação Ambiental, que foi formada desde 1999, a educação ambiental ela está constituída e deve ser implementada em todos os níveis de ensino de forma transversal, né? Mas vários estudos já mostram que até o professor mesmo tem a dificuldade de trabalhar com alguns temas de forma transversal, porque às vezes ele acha que ele não é competente para fazer aquilo, ou às vezes não é a praia dele, e ele acaba passando essa bola para algum professor específico, né? Falar de sustentabilidade e cidadania é uma coisa que nós temos que ensinar de berço, né? É algo que tem que ser trabalhado desde o começo. O que o Leandro e a Duda têm implementado aqui, a proposta, é de como trabalhar também com adultos, né? A proposta de trabalhar com a gamificação, ela trabalha não somente com crianças, mas ela também pode ser trabalhada com adultos. Porque quando a gente tem a criança em fase de crescimento e de formação, existe uma maior eficiência de implantar alguma temática. Agora, o adulto, a gente vê mais dificuldade, né, Leandro? Você que faz consultoria, você tem essa percepção? Sim, Pri. O que acontece? Eu comentei durante a minha fala a questão da soft skill da criatividade. É bem essa questão. Quando nós somos crianças, nós somos estimulados diariamente, cotidianamente. Quem tem filho, sabe, toda hora ele está ali, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E isso vai o dia inteiro, né? Os pais até ficam cheios em alguns momentos. E quando chega a fase adulta, o que acontece? Nós achamos que nós já sabemos de tudo.
acho que o microfone do Leandro caiu. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Duda, você gostaria de comentar sobre essa pergunta do André? Não. Eu acho que o Leandro já mencionou tudo já durante a explicação que ele deu. Certo. A Raíssa está perguntando aqui se poderia compartilhar conosco algum projeto de gamificação com órgão público ou privado. Acho que... Não, pode falar. Você responderia? Acho que é o Leandro que responderia essa pergunta, né? Uhum. Não, mas eu acredito que a gente tenha bastante trabalho já sobre gamificação em órgãos públicos também, que a gente pode compartilhar, sim. A gente tem até um projeto compartilhado, daí a gente compartilha o que a gente encontra sobre. Excelente, a gente pode enviar depois por e-mail esse material para todo mundo aqui. Certo. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Pode ser no chat ou a gente pode ligar o microfone e perguntar também. Duda, recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp. O sistema de informação e de comunicação dentro dos órgãos públicos, às vezes é bem deficitário, mas ele é muito importante, né? Sim. Acho que agora, nesse processo que a gente está, até mesmo com o coronavírus, passando por essa pandemia, a gente tem visto o quanto que as prefeituras elas precisam implementar um pouco mais, informatizar e disponibilizar de forma a ter mais acesso e a gente fala até de acessibilidade mesmo, aqueles que não têm possibilidade de ir até uma prefeitura, né? Você Sim. acha que esse é o caminho? Hoje a gente está vivendo uma situação bem ímpar sobre a questão de informação, né? Sim, isso é super importante. Eu acho que acho que todos os pontos que nós trabalhamos aqui são todos muito atrelados. E essa questão de acessibilidade também é atrelado, porque trata de quem nunca mexeu com isso, quem nunca teve acesso a esse sistema de informação. Como que ele vai comentar isso? Como que ele vai trabalhar com isso? Então, às vezes, como você até mencionou, há um pouco de gap, né, nos processos dos órgãos públicos com relação ao sistema da informação. Então, às vezes não dá, é o rapaz da TI, a pessoa da TI, e não dá tanta informação para ele, não dá tanto recursos que deveria ser dado, porque trazer isso para o público de maneira fácil e que tenha uma acessibilidade e usabilidade é de super importância, porque tanto uma pessoa de 10 anos quanto uma pessoa de 90 anos tem que conseguir utilizar o mesmo software, tem que conseguir utilizar e receber a mesma informação. Então, por isso que é importante, a partir desse momento, já que a gente, infelizmente, estamos passando por esse momento, então, vamos começar a trabalhar de maneira mais eficaz, mais eficiente, para que todo mundo consiga ter acesso e receber essas informações de maneira fácil, que essas informações sejam disponibilizadas fáceis, não com dificuldade, que você não consegue encontrar, enfim, mas trazer essa acessibilidade ao público em geral. E para que possa, no final, você conseguir escolher qual é o seu público, identificar qual é o público que está demandando de uma informação detalhada de um recurso ou de outro, mas conseguir mostrar para o público quais são as informações necessárias. Legal, legal. O Bruno está fazendo uma pergunta aqui, se existe alguma integração formal das ODS e a elaboração do plano diretor, pensando aí que a Paraná Cidade estipulou a integração do TR do plano diretor. Bruno, dentro das metas da ODS 11, que é sobre cidades sustentáveis, a gente tem a meta 11.b, que ele fala que até 2020 a gente tem que aumentar
substancialmente o número de cidades e assentamentos adotando e implementando políticas e planos integrados. Esses planos integrados, ele fala de acordo com não somente inclusão, mas fala de eficiência de recursos, minimização, mitigação, adaptação a mudanças climáticas, a resiliência. Então, existe sim, dentro da meta da Agenda 2030, uma meta exclusiva sobre a integração e implementação de planos integrados, sim. Mais alguma pergunta? Eu gostaria, se alguém quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Nós sabemos que aí temos várias outras cidades. Voltei, pessoal. Pode falar o seu nome, de onde você é. Voltei, pessoal. Leandro. Oi, Leandro. Duas perguntas aqui de Brunos na sequência. Bruno, agora foi respondido, Rigon? Tudo certo? É do Bruno Montanares, se quiser fazer pelo microfone, que eu acho que o Leandro agora, que voltou, não tem o registro pelo chat aqui também. Sim, voltei. Existe alguma estratégia para convencer gestores públicos da importância de se levantar e disponibilizar dados de sustentabilidade para embasar o planejamento estratégico? A questão de disponibilizar dados, Bruno, é uma coisa bem complexa. Até eu e o Leandro mesmo já publicamos um artigo referente a essa disponibilização de dados. E, às vezes, o município ele não está preparado, né? E eu falo não somente em questão de informatização desses dados, mas até de pessoas, a fim de alimentar alguns sistemas públicos, disponibilizar alguns dados, porque esses dados, quando eles são disponibilizados de forma pública, para consulta pública, é possível a gente fazer indicadores, é possível a gente fazer pesquisas, que sejam científicas ou não, para melhoria, até mesmo para implementar algum plano diretor, ou para melhorar esses planos e planejamento estratégico da própria cidade. Existem várias ferramentas hoje do próprio governo no qual a gente tem que alimentar, mas, às vezes, a falta dessa estrutura faz com que os municípios acabam, mesmo que tenha sendo de forma obrigatória, não alimente alguns portais e algumas formas de disponibilização desses dados. Creio que, aí eu acho que o Leandro pode falar um pouco mais, que isso tem que iniciar desde lá do alto escalão, né, da prefeitura, digamos, sobre o prefeito, da autarquia, para implementar a importância de trabalhar com esses dados, né, Leandro e Duda? Sim, Lucila. Isso tem que ocorrer realmente desde da mais alta autarquia. O que acontece? Eu tenho um dos meus orientadores do meu mestrado, ele é de Portugal, e ele é uma das referências relacionadas à cidade inteligente no mundo. Tanto que ele faz parte da ONU, e ele foi uma das pessoas que desenvolveu o termo cidade inteligente. E o que acontece? Ele começou o projeto dele numa cidadezinha em Portugal, que ele é português. Hoje ele é professor na Finlândia. E o que acontece? Ele disse para mim, iniciou para ele, mostrou o passo a passo de como foi feito esse processo para o desenvolvimento e a construção de uma cidade inteligente. Então, é de gota em gota, de grão em grão, literalmente, é conversando com as pessoas. Aí entra aquela questão de termos gestores inteligentes, e por isso precisamos de pessoas inteligentes na gestão, para que a gente consiga realmente atingir isso. Não adianta querer, por exemplo, a gente chegar lá na porta da prefeitura, bater na porta e ficar falando, eu quero uma cidade inteligente. Isso não existe. Tem que ser algo muito bem pautado, muito bem estruturado, muito bem pensado, precisa de ter uma equipe multidisciplinar. Eu falo isso porque quando eu falo da questão da gamificação, na nossa consultoria, às vezes a pessoa fica imaginando que só eu faço a consultoria, mas não. Eu sou mestre em sustentabilidade, design
designer de produto. Tem uma outra sócia minha que é psicopedagoga e estuda neurociência. Tem uma outra sócia nossa que é mestre em teatro. Então, ou seja, precisa ter essa multidisciplinariedade, senão você não consegue. O gestor sozinho, ele não consegue. E nós estamos acostumados a lidar com gestores que são administrativos. Então, ele tem a hard skill dele muito bem preparada. Só que ele não tem a soft skill, talvez, tão aprimorada para que ele consiga entender isso. Por isso que é necessário realmente montar essa estrutura, montar esse grupo multidisciplinar, para que você consiga mostrar, estruturar. Você pode ter o pessoal de TI para te auxiliar em como ler esses dados que é captado do Big Data. Você pode ter psicólogos que vão entender como que é o perfil desse cidadão que vão estar ali, onde vocês vão estar fazendo as reuniões, eles vão mapeando tudo que está acontecendo com esses perfis desse cidadão. Você vai entender o perfil de quais são os perfis realmente dos funcionários públicos que trabalham com você. Porque para você ter engajamento também na parte pública, você precisa ter essa transparência. E uma das maiores falhas que nós encontramos, não só dentro de empresa, mas eu dentro dos meus estudos de cidade inteligente, dentro do cidadão, dentro do governo, dentro de todas as autarquias, é a comunicação. A comunicação é muito falha. As pessoas acham que explicou de forma correta aquilo que ela desejava, mas não se preocupou em quem está recebendo aquela mensagem. Será que ele realmente entendeu tudo que eu queria falar para ele? Muitas vezes, principalmente quando nós estamos falando da parte de comunicação virtual, por exemplo, se você pegar o WhatsApp, ninguém mais fala português 100%, vamos assim dizer, é tudo abreviado. E aí, na vida real, parece que a gente tem que usar isso também. Então, a gente abrevia tudo e imagina que o outro entendeu tudo que eu quis dizer. Então, está aí uma grande falha. A comunicação é uma das maiores falhas que ocorre dentro de indústria, dentro do governo, seja estadual, municipal, federal. Então, nós precisamos ter uma comunicação muito bem estruturada. E para isso, olha, você só consegue isso tendo pessoas muito bem preparadas, muito engajadas, assim como nós temos aqui dentro do nosso grupo, do nosso Podemos em Maringá. Então, nós temos uma equipe que está 100% focada, 100% dentro daquele que é o objetivo nosso, que é disseminar esse conhecimento, fazer com que isso chegue a mais gente, agir de forma pontual para que a gente consiga realmente atingir essas metas estipuladas pela ONU. Não sei se nós vamos conseguir até 2030 como é planejado. Ainda mais depois disso tudo que teve no mundo aí com o Covid. Vai saber o que vai acontecer daqui para frente. Até novembro do ano passado, ninguém nem imaginava que seria dessa forma o Covid, né? Como foi. Então, foi muito complicado e hoje em dia não dá para a gente planejar. Eu lembro quando eu era adolescente, quando eu ia procurar trabalho, o pessoal chegava para mim na RH e falava assim: como é que você pensa a sua vida daqui a 10 anos? E eu nunca concordei muito com essa visão. Falei, cara, não sei nem se pode acontecer comigo amanhã, como é que eu vou pensar na vida daqui a 10 anos? E agora, nesse mundo novo que a gente está vivendo, que eu não sei se vocês conhecem ou não, mas é chamado de mundo VUCA, né? Que é um mundo vulnerável, complexo, ambíguo. Ou seja, ninguém sabe o que pode acontecer de hoje para amanhã. Há 5 anos atrás, ninguém imaginava que existiria o Uber. E hoje praticamente domina o mundo nessa questão de mobilidade. O Netflix. Até agora pouco não existia Netflix também. Então nós não temos como prever isso, como isso vai acontecer, como que as coisas vão acontecer daqui para frente. O mais importante é o seguinte: a gente sempre tem que buscar aprendizado. A gente tem que sempre reaprender algo novo, para que a gente possa contribuir com a cidade. Não adianta só eu ficar cobrando meu direito e esquecer do meu dever como cidadão. Eu acho que parte desse princípio. Legal. Então, na verdade, a gente acaba no consenso que tudo depende da conscientização, né? Se os gestores públicos, se os cidadãos, eles não estiverem engajados, né, e terem uma conscientização sobre a sustentabilidade, é muito difícil, até igual o Bruno Rasa falou, que é muito trabalhoso e difícil até conseguir levantar dados para serem trabalhados.
Hoje, com a tecnologia, a gente já sabe que nós precisamos dessa informação para que a gente consiga trabalhar de forma mais eficiente, mais direcionada, né, sabendo o que realmente o público deseja, o que ele precisa, para implementar projetos e ações de forma mais efetiva. Acho que a Duda talvez pode falar um pouco mais sobre isso, a dificuldade que nós temos, às vezes, até mesmo como gestores públicos, de levantar e de implementar esses sistemas de informação. É necessário, mas acho que vem aí de uma estruturação de um planejamento dentro dos próprios gestores públicos, né, Duda? Sim, sim. É interessante quando ele mencionou, ele falou, difícil é levantar os dados. É engraçado que os dados já estão ali. A gente só não sabe como tratá-los. Esse é o nosso grande problema. Nós temos os dados. O ruim é como tratar esses dados. E aí que entra como que a gente vai modelar esses dados para ele atingir o que a gente espera deles. Então, eu tenho dado. A gente sabe que a gente tem 1 milhão de dados aí, bilhões de dados. Mas o que eu vou fazer com esses bilhões de dados? Então, primeiramente, nós temos que engajar as pessoas e definir. É esse o nosso foco. A partir desse foco, aí a gente começa a trabalhar com os dados e processá-los eles e atingir o nosso objetivo. Então, o importante, nós já temos os dados. Então, o levantamento dos dados, podemos dizer assim, já está feito. O que a gente tem que fazer é expor o objetivo. A partir do objetivo, é trabalhar como que a gente vai mostrar isso ao público. Então, deixa eu só ver aqui, daí manter atualizado e saber para onde usar e para que usar. Os dados, eles vão ser gerados constantemente, então eles são atualizados, mas daí que gera aquela discrepância. Às vezes tem pessoas que nem se importam e os dados são gerados aleatórios. Então, por isso a importância de expor o objetivo, pegar os dados e tratá-los com a maneira de, eu quero isso, então eu tenho tantos dados que respondem isso e eu posso ter essa estatística, eu posso ter essa estimativa que vai me devolver o resultado esperado. Sim, porque senão a gente, igual até o Bruno lembrou aqui, né, o Bruno Rigon, que a gente só alimenta os dados e não usa eles para nada, né? Tem que ter um objetivo, né? Por que eu estou levantando esses dados? Para que serve isso? Uhum. É importante traçar essa meta, né? Esse objetivo, né, Duda? Sim, porque os dados estão aí, né? A gente tem os dados, mas o que a gente faz com eles? Fica armazenado, a gente tem esse enorme volume de dados, mas não sabe o que fazer. Sim. Então, isso é o ponto-chave. Então, como que eu vou trabalhar com esses meus dados? E aí que a gente trabalha, entra com esse nosso cenário dessa indústria 4.0, aliada à gamificação, às cidades sustentáveis, a impor, de fato, a tecnologia atrelada a esse mundo. Acho que talvez, então, a gamificação, Leandro, pode ajudar os próprios gestores, os próprios servidores, as próprias pessoas, vou até falar do segundo setor, até os empresários, né, e funcionários, colaboradores, a entender a importância de trabalhar com a sustentabilidade e essas metas, né? Eu acho que a gamificação ela vem para ajudar a conscientizar e implantar essa metodologia e essas metas que é a Agenda 2030, né? Sim, com certeza, Pri. Por isso que um dos 12 passos, eu não citei ele aqui, mas ele está ali no slide, se de repente a Duda puder colocar lá no slide, passa os 12 passos, um deles é a definição. Ou seja, por que eu estou fazendo tal coisa? Por que eu quero implantar semáforo, por exemplo, inteligente, se em algum ponto da cidade a pessoa não tem esgoto em casa? Então, eu preciso ter muito bem definido aonde eu quero chegar. E qual a missão? E isso é muito bacana, porque no jogo isso é muito bem estruturado. Eu falo isso porque assim, eu sou meio viciado em jogo, em videogame. Eu não tenho muito tempo ultimamente, mas eu gosto demais. E o que faz com que a gente fique ali, lógico que quando eu tinha tempo, né? 10, 12 horas direto na frente do computador sem querer sair. E isso acontece com muita adolescente, até adultos. Por quê? Uma pesquisa feita pela Gartner
relatou que 90% dos altos empresários do mundo, em algum momento do dia, para jogar. E isso é muito interessante. Por quê? Porque sempre tem uma missão a ser cumprida. Você precisa cumprir algo e normalmente você tem um prazo pré-determinado. Isso é muito isso é muito estratégico dentro do jogo. Por isso que normalmente quem trabalha com gamificação é designer. Por quê? Porque nós somos designers. O Bruno Rara, se não me falha a memória, ele é professor de design aí, em Cianorte. Ele vai entender bem isso que eu estou falando. A nossa visão como designer, nós somos muito, muito estratégicos. Aí ele confirmou, eu lembro de conversas que eu tive com ele na academia, mas não vem ao caso agora, só fazendo uma adenda aqui, pessoal. Mas quando nós estamos desenvolvendo, por exemplo, eu que sou professor de jogos, nós temos que pensar em todos os detalhes de quem vai jogar o jogo. Eu não estou pensando em mim que estou construindo o jogo, mas eu tenho que pensar em quem vai ter acesso a esse jogo. Então eu preciso estruturar tudo pensando nesse meu cliente. Então a prefeitura, eu tenho que estruturar pensando no seu cidadão. Então qual que é a missão? Como que eu tenho que chegar nesse meu cliente? Como que eu faço para que ele execute, por exemplo, a fase 1 do jogo, para que eu consiga mapear determinada situação que eu desejo? Que método que eu vou utilizar? Que conteúdo que eu vou utilizar para isso? Quais são, principalmente, os tipos? Qual o design? Design que eu estou entrando na questão estética, vamos assim dizer. Qual a parte estética que eu vou chegar nessa pessoa para que ela consiga interpretar aquilo que eu estou passando para ela? Seja por meio, pode ser por meio de você pode gamificar um questionário que você faz para a pessoa responder. As pessoas gostam muito na gamificação a gente chama de PBL, né, que é pontos, badges é, por exemplo, acho que quase todo mundo aqui já trabalhou em alguma empresa, e quando você realiza um treinamento, alguma coisa, você vai lá e ganha um broche. Aí você faz um outro treinamento, você ganha, por exemplo, bronze, prata e ouro. Né? Mas, eu vejo isso em várias empresas. Em algumas situações, isso é interessante. Eu sou meio avesso a essas questões, porque a pessoa pode estar muito presa a isso. A mesma coisa de pontuação. Eu vejo várias empresas, por exemplo, premiando um funcionário do mês. Aí vai lá e coloca a cara do cara estampada lá. Isso eu não acho legal. Por quê? Quem não foi o funcionário do mês vai se sentir diminuído, vamos assim dizer, com relação a esse outro profissional. E aí você pode gerar um daqueles tipos de pessoas que eu coloquei, que é o predador. O cara vai falar, está ali por cima da carne seca agora, então agora na próxima vez vai ser eu vou passar o rodo e vou fazer de tudo para ganhar. E aí você cria um clima competitivo. E quando eu falei anteriormente na minha fala, hoje nós estamos num momento de cooperação, de colaboração. Então todo mundo tem que auxiliar todo mundo. E a gamificação auxilia muito. Eu estou falando aqui que a gamificação é a salvadora da pátria, tá, pessoal? Vamos usar a gamificação para tudo e está resolvido o problema. Não. Isso é uma metodologia que nós utilizamos, que muitas cidades no mundo inteiro, que hoje se tornou inteligente, usou, como Viena, na Áustria, várias cidades da Itália utilizaram a gamificação. Em Portugal, várias cidades hoje também que são consideradas inteligentes, utilizou, mas ela não é a única forma, não é a salvação da lavoura, mas é uma metodologia que nós precisamos começar a utilizá-la, conhecê-la, implementá-la, para que ela consiga nos auxiliar e para que a gente chegue a cumprir essas metas da ONU e desenvolver uma cidade sustentável, inteligente, humana, eficiente, em todos os aspectos. Muito bom, gente. Parabéns. Muitíssimo obrigada. Esse conteúdo a gente vai estar disponibilizando lá no YouTube do Movimento ODS. Lembrando, para quem não conhece, o Movimento ODS, ele trabalha a pauta da Agenda 2030 da ONU, e um deles é o ODS 11, que é as cidades sustentáveis e comunidades sustentáveis. O Leandro é o nosso coordenador do grupo de trabalho de cidades sustentáveis, e esses trabalhos vão ser continuados ao longo do ano. Se vocês quiserem participar, aí no nosso chat tem o formulário de inscrição.
Inicialmente, a gente está fazendo essas reuniões de forma online, então todos aqueles que quiserem participar, trabalhar dentro dessa temática sobre cidades sustentáveis, a gente convida a todos a participarem de forma gratuita, voluntária. Agradeço a Duda, agradeço ao Leandro. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês podem enviar para nós, que ao longo da semana os nossos palestrantes vão estar respondendo, caso fique alguma dúvida. E agradeço, Leandro, você pela oportunidade, a Duda também. E, Leandro, a bola é contigo para a gente fazer o fechamento. Obrigado, Pri. Agradeço todo mundo, que praticamente estamos aqui há 1h30 já. Eu acho que já chegou ou passou um pouquinho da 1h30. Então foi bacana, praticamente quase ninguém saiu da reunião aqui, pelo que eu percebi, apesar das minhas quedas. Mas espero ter contribuído para vocês com relação a essa questão de cidades e comunidades sustentáveis, cidade inteligente, a gamificação. Agradecer muito a Duda por ter disponibilizado esse momento conosco aqui, dividindo o seu conhecimento de cidades inteligentes, de internet, de Big Data, que foi de suma importância, até para mim também, que estudo um pouco essa área, mas cada dia busco mais e mais aprender. E é bacana que nós temos profissionais com esse gabarito aqui conosco, participando aqui junto com a gente do GT, com Cidades e Comunidades Sustentáveis. Agradecer o Gabriel, novamente, agradecer a Fundação, agradecer a Priscila, novamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos, e fiquem atentos às nossas redes sociais aí e acompanhem para que vocês possam participar das próximas reuniões conosco. Só um detalhe, de repente, quem se interessou aí a respeito de gamificação, quiser entrar em contato nas nossas redes sociais, é Grupo LD Consultoria. Beleza? Obrigadão, pessoal. Obrigado, Pri. Quem quiser participar do GT, o formulário está aí no chat. Agradeço a todos. A gente encerra agora a nossa gravação e o material fica disponibilizado lá no YouTube. E como diz o Leandro, fiquem atentos às nossas redes sociais para mais informações e saber o que anda acontecendo para o Maringá e nosso Paraná. Muitíssimo obrigada a todos. Boa noite e bom descanso. E aperte o play. Boa noite, pessoal. Até mais.